Hoje a gente vai conversar então sobre mais 5 fitoterápicos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. A gente conversou sobre 2 deles e eu dei uma explanação geral na web anterior sobre esses fitoterápicos, né? Então hoje a gente vai conversar sobre a garra do diabo, a primeira fotinho que vocês estão vendo ali, sobre o salgueiro, nomes populares, né? A unha de gato, a alcachofra e a aroeira. Então, começando um pouquinho a falar sobre a primeira planta de hoje, a garra do diabo, nome popular dela. O nome científico é Arpagophyton procubens. É uma planta originária do sul da África e pertence à família Pedaliaceae. As partes dela que tem mais interesse farmacológico são as raízes secundárias. Então, a partir dessas raízes secundárias é feito o extrato aquoso, né? E esse extrato ele é incorporado posteriormente na forma farmacêutica de cápsula e de comprimido. Segundo a Rename, o composto químico, né, o marcador químico dessa planta são os arpagosídeos, né, da classe dos iridoides, e eles podem estar expressos nessa forma farmacêutica tanto na forma de arpagosídeo como iridoides totais expressos em arpagosídeos. E a dosagem média ou mínima diária de arpagosídeo é de 30 mg até 100 mg ao dia. E de iridoides totais expressos em arpagosídeo, dose mínima de 45 mg e dose máxima de 150 mg. É um medicamento fitoterápico que está indicado para o tratamento da dor lombar baixa aguda, né, que é tão prevalente na atenção primária, e como coadjuvante nos casos de osteoartrite. E ele, então, tem essa indicação principalmente pela ação anti-inflamatória. Aqui, para algumas pessoas que me perguntam muitas vezes, ok, mas a gente sabe qual que é o marcador químico e qual a dosagem do marcador químico, mas a gente não sabe quanto do extrato que a gente tem que consumir. Isso é delimitado pelo fabricante, certo? Então vamos supor, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, como está nessa caixinha vermelha, que um fabricante de comprimidos proponha um comprimido de 200 mg de extrato padronizado de Arpagophyton procubens, que é a garra do diabo, e ele está padronizado para 10 mg de arpagosídeo por cápsula. Então, fazendo as contas, a gente deve ingerir no mínimo 3 cápsulas de comprimido ao dia para atingir a dose mínima de 30 mg de arpagosídeo ao dia. Certo? Falando então sobre a característica farmacológica, essa ação anti-inflamatória da garra do diabo, ela provavelmente vem por um mecanismo de inibição da síntese de prostaglandinas. Então, os iridoides, especialmente o arpagosídeo, ele tem demonstrado ação analgésica leve e anti-inflamatória. E seu uso frequente, então, permite reduzir as doses de corticoides e anti-inflamatórios não esteroidais. Complementando aqui um pouquinho, eu trouxe uma evidência clínica, certo? Apesar de a garra do diabo ser amplamente utilizada há mais de 30 anos pela população e por isso a Anvisa não exige que seja necessário apresentar evidência clínica para conseguir ter o registro do fitoterápico, eu trouxe uma evidência porque é importante a gente ter essas evidências clínicas, certo? Para poder saber qual a dosagem ideal e como surtiu o efeito nas pessoas, né? Se teve efeitos adversos, se não teve. Então, é bem importante a gente procurar evidências e estudos clínicos antes de estar recomendando e prescrevendo um fitoterápico. Então, com relação à garra do diabo, no banco de dados da PubMed, a gente encontrou 15 estudos clínicos falando a respeito dessa planta. Um desses estudos, esse que eu trouxe
Chantre 2000, de et al. 2000, ele é um estudo clínico multicêntrico, duplo cego, que avaliou a eficácia de um fitoterápico contendo 435 mg de extrato da planta, que foi consumido 6 cápsulas de 435 mg ao dia, em comparação com a diacerina, que já é um medicamento indicado no tratamento de doenças degenerativas articulares. Então, esse estudo ele foi realizado com 122 pacientes que sofriam de osteoartrite no joelho e no quadril. Então, o que resultou desse estudo clínico é que os pacientes que utilizaram o fitoterápico, eles consumiram quantidade inferior de medicamentos para dor e a frequência de efeitos adversos foi menor do que aqueles que consumiram a diacerina. Então, esses resultados demonstram que o Arpagophyton procumbens é comparável em termos de eficácia, com segurança superior quando comparado à diacerina. Então, com relação às contraindicações, devido a esse fitoterápico estimular o suco gástrico, ele é contraindicado então, em pacientes com gastrite e com úlcera gástrica. Em pacientes também que têm obstrução nas vias biliares ou cálculos biliares e em pacientes que têm hipersensibilidade a qualquer um dos componentes desse fitoterápico ou hipersensibilidade à família do Arpagophyton procumbens. Com relação, então, às advertências ou precauções, não há estudos que evidenciam a segurança e a eficácia desse fitoterápico em mulheres grávidas e em crianças também menores de 12 anos. Então, não é recomendada a utilização nessa população. E o agarrado de hábito também pode interferir com drogas antiarrítmicas e antihipertensivos. Então, cuidado também com pacientes que utilizam essas duas medicações, essas duas classes de medicações. A próxima planta que a gente vai ver hoje é o salgueiro, né, Salix alba. É a planta que originalmente se extrai o ácido salicílico, né, que dá origem hoje ao medicamento ácido acetil salicílico, que é sintetizado. Então, essa planta é uma árvore, né, e a parte da planta que é utilizada para fazer o fitoterápico são as cascas, né, as cascas do caule. Através, então, das cascas é feito o extrato, que é incorporado na forma farmacêutica de comprimidos. A dose diária do marcador químico, que é a salicilina, será de 60 a 240 mg de salicilina. Dando um exemplo aqui prático de medicamento fitoterápico, num extrato seco de 400 mg do extrato do salgueiro, padronizado em 60 mg de salicilina, eu terei então que tomar 3 comprimidos ao dia para obter a dose recomendada, né? Até 3 comprimidos ao dia, né? 60 mg, no caso seria a dose básica inicial, mas geralmente os fitoterápicos comercializados eles têm recomendado aí de 120 a 240 mg de salicilina. E a gente recomenda sempre que esse medicamento ele seja tomado após as refeições, devido então aos efeitos gastrointestinais que podem causar irritação gastrointestinal esse fitoterápico. Ele é recomendado para dor lombar baixa aguda, devido então à ação anti-inflamatória e analgésica. Ele tem um efeito muito similar ao ácido acetil salicílico, tá, pessoal? Então, o ácido salicílico ou a salicilina irá inibir a enzima ciclooxigenase, que intervém na formação de prostaglandinas, atuando nos centros moduladores da temperatura, que vai ter então relação com a diminuição da dor e da inflamação. Com relação a evidências clínicas, não é um fitoterápico que tem muita evidência clínica. No banco de dados da PubMed, eu encontrei aí 2 ensaios clínicos que encontraram aí uma evidência moderada na melhoria a curto prazo da dor lombar aguda, e a dose recomendada nos 2 ensaios clínicos foi de 120 a 240 mg de salicilina
ao dia. As contraindicações, então, também são similares à garra do diabo com relação ao estômago e intestino, né? Então, ele é contraindicado em úlceras e em pacientes com gastrites. Não deve ser ingerido em caso de alergia ao salgueiro ou alergia a salicilados, né? E derivados, como ácido acetilsalicílico. Não é recomendado no pós-operatório nem no pré-operatório, em pacientes diabéticos, pacientes com suspeitas de dengue e gestantes, principalmente no último trimestre da gestação. Pacientes idosos também é preciso ter uma certa cautela, porque eles têm maior sensibilidade ao ácido acetilsalicílico e aos derivados. E as interações medicamentosas mais recorrentes, então, dizem respeito aos anticoagulantes, por exemplo, os cumarinas, a heparina, e também interfere com estrogênios. Outro fitoterápico que eu vou expor hoje para vocês, então, é a unha de gato. A unha de gato, o nome científico dela é Uncaria tomentosa. O extrato dela é obtido a partir das cascas, caule e da planta. A Rename, então, recomenda a dose diária de 0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentacíclicos, né? E dentre esses alcaloides, os principais que norteiam, então, a produção de fitoterápicos é a isometrafilina, a pteropidina e mitrafilina. A mitrafilina é o marcador químico mais recorrente nos fitoterápicos industrializados e a dosagem, inclusive, recomendada nesses fitoterápicos é mais alta do que 0,9 mg, tá, pessoal? O extrato, então, vai ser incorporado tanto em cápsula quanto em comprimido. Os dois já têm, já são comercializados, já tem registro na Anvisa. A indicação da unha de gato é coadjuvante, principalmente nos casos de artrites, devido também à ação anti-inflamatória e imunomoduladora. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um fitoterápico que é comercializado, né, da marca Herbarium. O comprimido contendo 100 mg de extrato de unha de gato, ele é padronizado em 5 mg de alcaloides expressos em mitrafilina. E o consumo recomendado é de 3 comprimidos ao dia. Com relação, então, às características farmacológicas, a unha de gato é uma planta estudada, mas mais com relação aos aspectos químicos da planta, né? Não tem muitos estudos clínicos. Na base de dados da PubMed foram encontrados 8 estudos clínicos, dos quais um demonstra, é um estudo clínico que quer falar sobre a ação analgésica no pós-operatório com o extrato da unha de gato. Outro estudo se refere à artrite reumatoide e outro estudo se refere à osteoartrite. Então, o estudo que eu selecionei aqui para falar para vocês, ele avaliou a segurança e eficácia clínica do extrato padronizado de Uncaria tomentosa. E durante a primeira fase desse estudo, durante 6 meses, os pacientes foram tratados com unha de gato ou com placebo. Isso resultou, então, em 53,2% de redução no número de articulações doloridas dos pacientes que utilizaram unha de gato, em comparação, então, com 24,1% de redução das dores em pacientes que consumiram placebo. Então, com isso a gente demonstra uma segurança com relação à utilização do fitoterápico, mas um benefício moderado quando comparado ao placebo. E com relação à característica farmacológica, então, a unha de gato ela vai inibir excitocinas pró-inflamatórias e, em menor medida, a produção de prostaglandinas PGE2. Com relação, então, às contraindicações,
Devido, então, à essa ação imunomoduladora, é contraindicado em pacientes transplantados, né, porque pode produzir rejeição após o consumo. Advertências e precauções. Devido ao forte efeito imunoestimulante, então deve-se evitar o uso da unha de gato durante 2 dias antes e 2 dias após a aplicação da quimioterapia. A unha de gato também é uma medicação utilizada para o tratamento do câncer, mas ainda não tem muita evidência clínica que nos certifique e nos dê segurança para recomendar essa medicação nesses casos. E o uso por tempo prolongado resultou numa queda dos níveis de estradiol e progesterona no soro. Então, recomenda-se que esse tratamento não ultrapasse a 2 meses. Com relação a interações medicamentosas, a principal interação então é com ciclosporinas ou outros fármacos com atividade imunossupressora. E, devido à presença de alcaloides no extrato da unha de gato, eles não se solubilizam bem na presença da baixa acidez estomacal. Então, dessa forma, se desaconselha o uso concomitante com preparações antiácidas. O próximo fitoterápico é a alcachofra, o nome popular, o nome científico Cinara scolimus. A parte da planta recomendada são as folhas, de onde é obtido o extrato, e esse extrato então é incorporado, segundo a Rename, na forma farmacêutica de cápsula, comprimido, draja, solução oral e tintura. Desses fitoterápicos que eu falei até agora, então a alcachofra é um dos mais utilizados, né, tanto na forma de infuso quanto na forma de tintura, de extrato, de cápsula, muito utilizado pela população. É recomendado para o tratamento dos sintomas de dispepsia funcional, síndrome do desconforto pós-prandial e também para o tratamento da hipercolesterolemia leve a moderada. O marcador químico dessa planta é o ácido cafeoiquínico expresso em ácido clorogênico. E o exemplo que eu trouxe hoje para vocês, então seria para posologia, para vocês terem noção de posologia, uma cápsula contendo 300 mg de extrato padronizado, contendo 1,95 mg de derivados do ácido cafeoquínico expressos em ácido clorogênico. Se deve tomar então 6 cápsulas ao dia para obter a quantidade, a dose diária necessária de marcador químico da planta. E ele causa então essas ações, principalmente de dispepsias, devido então à ação colagoga e colerética da planta. Eu trouxe aqui hoje para vocês então 2 ensaios clínicos. É uma planta também bastante estudada, tá, pessoal? Se vocês forem jogar o nome científico da planta nas bases de dados científicas, vocês vão encontrar vários estudos. Eu trouxe um que evidencia, então, a ação para hipercolesterolemia e outra para dispepsias. Então, esse primeiro estudo é um ensaio clínico que foi realizado então, com voluntários que possuem hipercolesterolemia moderada. E eles utilizaram 1.280 mg de extrato de alcachofra ao dia, padronizado, com o marcador químico que eu acabei de comentar com vocês. Então, eles utilizaram durante 3 meses, e essa utilização ela resultou em média na redução de 4,2% do colesterol total dos indivíduos. A outra evidência clínica, então, se refere ao tratamento das dispepsias, onde os voluntários eles utilizaram 320 mg de extrato de alcachofra 2 vezes ao dia, em comparação com o placebo. Então, nos pacientes que utilizaram o extrato de alcachofra, houve uma melhora global dos sintomas durante 6 meses de tratamento, para aqueles pacientes que utilizaram a alcachofra, como eu comentei. Então, devido ao efeito estimulante do medicamento na vesícula biliar, ele é contraindicado também
quando houver um paciente com bloqueio dos ductos biliares. Os princípios ativos amargos da planta, eles podem passar pelo leite materno, então ele é contraindicado tanto em gestantes quanto em mulheres que estão no período de amamentação. Não existem estudos disponíveis que recomendem também o uso desse medicamento em menores de 12 anos, né, em crianças. E o uso concomitante desse medicamento com diuréticos, em casos de hipertensão ou cardiopatias, ele deve ser realizado sob supervisão médica. Ele pode reduzir a eficácia de medicamentos que interferem na coagulação sanguínea, como o ácido acetil salicílico e anticoagulantes cumarínicos. Mas as interações mais graves, elas podem ser verificadas juntamente com os diuréticos, devido à ampliação da excreção de potássio, que pode causar hipocalemia, além de causar hipovolemia e queda da pressão arterial. E os principais diuréticos, então, que interferem com o consumo desse fitoterápico são os diuréticos de alça, exemplo da furosemida, e tiazídicos, exemplo aí da hidroclorotiazida. E o último fitoterápico que a gente vai conversar é a aroeira, Schinus terbintifolius, RAD, que é o nome científico dela. É uma planta bem comum no Brasil, né? Bem comum principalmente no Rio Grande do Sul. Pertence à família Anacardiaceae. A parte utilizada dela são as folhas e o extrato, então, ele é disponibilizado na forma de gel vaginal e óvulo. A principal ação dessa planta é cicatrizante e anti-inflamatória, antisséptica tópica para o uso ginecológico. Então, não há descrição do marcador químico dessa planta na Anvisa, nem na normativa número 02 de 2014, que é a normativa que regulamenta o registro de fitoterápicos de registro simplificado, né, que consta todas essas plantas da Rename. Então, devido a não haver esse marcador químico especializado, né, bem definido pelos estudos que apontam a evidência clínica, a gente recomenda somente a utilização do extrato não padronizado. E o exemplo que eu trago aqui para vocês hoje é que em 6 gramas de gel vaginal, contendo 3,99 ml de extrato aquoso de Schinus terbinifolius, ele deve ser recomendado, então, a aplicação uma vez ao dia, à noite, durante 10 dias, ou a critério do médico. Então, com relação a evidências clínicas, temos 2 ensaios clínicos publicados na literatura científica. O primeiro deles, que comparou a utilização do gel do extrato de aroeira com o placebo. Então, houve uma taxa de cura de 84% no grupo da aroeira e 47,8% no grupo do placebo. Então, o gel vaginal de Schinus terbintifolius, ele foi considerado eficaz e seguro para o tratamento da vaginite bacteriana. E outro estudo posterior, em 2011, comparou a eficácia do gel de Schinus terbintifolius com o creme contendo metronidazol, que seria o referência, né? Então, o número de mulheres curadas da vaginite que utilizaram um gel vaginal contendo Schinus terbintifolius foi menor do que o número de mulheres curadas com metronidazol. Então, deixando claro aí que ele não é um gel de fitoterápico que vai substituir o metronidazol, né? Ele vai ser utilizado em casos iniciais de vaginite bacteriana, né? Sendo recomendado nessas situações. Não há também estudos que evidenciem precauções, contraindicações, nem interações medicamentosas, né? Somente com pacientes que possuem hipersensibilidade aos componentes da fórmula
e principalmente hipersensibilidade a outras plantas da família Anacardiaceae. Então é isso, pessoal. Eu deixei fiz uma explanação bem geral, né? Se vocês quiserem mais detalhes e principalmente com relação aos estudos clínicos dessas plantas, eu estou disponível para responder teleconsultorias, né? A minha ideia nesse momento era mais dar uma explanação geral, fazer um compilado aí de informações tanto da RENAME quanto da normativa 02/2014, quanto de evidências clínicas, para mostrar para vocês que essas plantas estão sendo estudadas, que possuem evidências e que também possuem suas limitações com relação à eficácia e segurança, né? Então, mais detalhes eu estou disponível para responder teleconsultorias para vocês e para eventuais perguntas agora aqui no momento. E as referências aqui que eu utilizei também vocês podem consultá-las. Estão todas disponíveis no banco de dados da PubMed. É isso. Bom, o pessoal de Fraiburgo tinha uma dúvida quando você estava falando da alcachofra, que é com relação à ação colagosa e à ação colorética. Colagoga e Colagoga, colerética, né? Colagoga e colerética. Então, colagoga e colerética são todas as substâncias que são utilizadas para contrair a vesícula biliar, estimulando a evacuação da bilis, né, do canal coledóco para o intestino, então facilitando assim a digestão de alimentos, principalmente os alimentos gordurosos, né, aquela sensação de peso. Então essa ação colagoga e colerética também possuem no boldo, né, essas substâncias amargas, elas têm essa propriedade então de contrair a vesícula biliar, né, e estimular a evacuação da bilis, facilitando a digestão de alguns alimentos. Uhum. Aí o pessoal de Criciúma pediu uma sugestão de como eles podem, de que forma eles poderiam inserir a fitoterapia dentro da atenção farmacêutica do município. Então, de onde eles são? De Criciúma. Criciúma. Então, Criciúma, eu sugiro que vocês mandem exatamente essa pergunta por teleconsultoria. E daí a gente marca uma teleconsultoria síncrona para conversar especificamente com vocês. Porque cada município tem um perfil diferente, né? Possui características próprias, muitas vezes já possuem hortos na unidade de saúde ou no município, outros querem comprar medicamento fitoterápico, então a gente tem que conversar especificamente com o caso de vocês para dar uma sugestão de como vocês, a partir do que vocês já têm, fazer uma proposta, né? Então, sugiro que vocês mandem essa pergunta, assim como tá mesmo, por teleconsultoria síncrona, e a gente combina uma conversa por Skype, pessoalmente, para resolver essa situação, tudo bem? Bom, enquanto isso a gente vai para a próxima pergunta, que é de Tubarão. Se você, Amanda, sabe indicar qual é o melhor fitoterápico para estetiatose. Olha, não sei dizer para vocês. Vou pedir para vocês mandarem por teleconsultoria também. Certo. Aí o pessoal de Itapiranga tem uma dúvida com relação à colheita, né? A época de colheita da planta. Se tem algum estudo, algo, né, que fale se interfere na ação. Sim. Tem determinadas plantas que precisam de mais frio ou mais calor para produzir maior quantidade de princípio ativo, né? Então isso interfere sim. Só que eu não sei dizer para vocês exatamente qual a época e de qual planta. Então isso também é uma pergunta de teleconsultoria que eu posso pesquisar especificamente para vocês qual a espécie que vocês gostariam de saber, né? E eu pesquiso para vocês, essa espécie produz maior quantidade, por exemplo, de ácido cafeoquínico, por exemplo, no período do inverno, né? Ou não, essa planta possui mais alcaloides, né? Como é um dos marcadores químicos de algumas plantas, em determinada época do ano. Então fica mais fácil assim para eu responder vocês. Fraiburgo tinha ali, enquanto você falava sobre a alcachofra, eles perguntaram se você sabe quantas
miligramas são indicadas, ou né, qual a quantidade indicada para reduzir o colesterol? Se tem essa... Então, eu comentei ali na web, também tem no slide, a dose diária que a Rename preconiza é de 24 a 48 miligramas de ácido cafeoquímico expresso em ácido clorogênico. Então, quando vocês forem comprar um fitoterápico, então vocês têm que dar uma olhadinha na bula e olhar lá quantos miligramas que tem de extrato, porque a miligramagem do extrato não interfere. O que interfere é a quantidade de marcador químico que tem nesse extrato. Então ele precisa ter um consumo diário de 24 a 48 miligramas do marcador químico para poder ter esse efeito de redução do colesterol. Ah, tá. O pessoal de Indaial havia deixado como preparar in natura essas ervas. Se tem soluções ali, né? Tem sim. E dependendo de cada planta, o modo de preparo é diferente. Né? Por exemplo, a alcachofra é utilizada a folha. Então, todas as plantas que a recomendação é utilizar a folha, é recomendado que seja feito em forma de infusão, ou seja, colocar a planta e colocar água quente em cima e abafar por 5 minutinhos. Então essa é a forma de consumo da alcachofra. Já a unha de gato e a garra do diabo são plantas que são consumidas mais a parte da casca e do caule. Então essas partes, por serem mais rígidas, elas exigem a fervura, né? Então é necessário fazer o decocto da unha de gato e da garra do diabo. Com relação à aroeira, por exemplo, daí você pode fazer um infuso também. Só colocar água quente sobre as folhas, abafar por 5 minutos e fazer a utilização daí de forma externa da aroeira. Ali Caçador deixou uma dúvida com relação aí aos chás à base de folhas, se o preparo é sempre igual, é infusão por 5 minutos, quando se trata de folhas. Geralmente sim, tá? E depende também se a folha ela tá seca ou se a folha é fresca. Então, se é uma folha mais grossa e mais rígida, você pode deixar um pouquinho mais de 5 minutos, certo? Só não é recomendado que deixe muito além de 5 minutos devido aos óleos essenciais. Então, tem algumas propriedades que elas vão se perdendo conforme vão ficando muito tempo com água quente, né? E devido também ao processo de oxidação. Então, é recomendado de 5 a 7 minutos que seja deixado então em infusão.